E aí, galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos à última aula de Histologia 4 da parte 2. E nós vamos falar hoje sobre respiração anaeróbia. Isso mesmo. Lembre-se que nas aulas passadas, na aula 2, falamos de fermentação. E fermentação é um processo anaeróbio. Respiração anaeróbia é outra coisa. Não confunde. Não coloca isso dizendo que fermentação é a mesma coisa que respiração anaeróbia, que não sei o que. Errou, meu irmão. Não fale isso mais, tá? Vamos lá, então? Seguinte. Respiração anaeróbia, tá? Vale lembrar que aqui é todo um processo e que isso aqui não é o subproduto, tá ok? Isso aqui é alguns exemplos de seres que fazem respiração anaeróbia, tá ok? Para vocês não terem dúvida a partir disso aqui já. Então, isso aqui é somente uma reação toda que eu utilizei como exemplo de um desses caras aqui, tá? Não quer dizer que toda essa reação aqui da respiração anaeróbia vai gerar o nitrato, sulfato ou carbonato. Não, eles são outros subtipos, beleza? Então, vamos lá, gente. Quando nós falarmos, né, vamos até parar de apontar aqui as setinhas e realmente, né, prestar atenção, né, na minha voz. Isso, presta atenção na minha voz. Preste atenção na minha voz, que a voz é linda. Sei disso. Seguinte, quando nós falamos de respiração anaeróbia, é um processo onde eu não vou ter o gás oxigênio presente. Ok, tá? Respiração anaeróbia sem O2. Primeira coisa que eu tenho que saber. Já anotou aí? Já, sei disso. Outro exemplo, né, que eu preciso saber, ou na verdade não outro exemplo, mas o que eu preciso na verdade saber sobre a respiração anaeróbia é que ela vai ter a glicólise, ela vai ter o ciclo de Krebs e ela vai ter a cadeia respiratória. Olha para isso aí. Entende agora porque eu estou dizendo a você que ela não é a mesma coisa que fermentação? Então, não interligue exatamente por esse ponto. Porque quando você está falando de respiração anaeróbia, a respiração anaeróbia ela vai ter ciclo de Krebs, ela vai ter o quê? Ela vai ter a cadeia respiratória, tá? Diferente dos outros que não vão possuir. A fermentação não vai ter isso. Vale lembrar o seguinte, professor, já que vai ter então glicólise, já que vai ter ciclo de Krebs e já que vai ter cadeia respiratória, eu vou ter um saldo energético? Vai. Ele tem um saldo energético entre mais ou menos 22, 26, 28, 30. Então, aí agora, como é que eu vou saber sobre isso? Qual é a exatidão? Não precisa. Você só precisa entender que a respiração anaeróbica é muito importante, por exemplo, para o solo de algumas vegetações, de alguns plantios. Por quê? Porque a respiração anaeróbica é muito importante para as bactérias que vão interagir com o meio ali, com o solo em si, né? Então, é mais voltada para as bactérias do que para os seres humanos, até porque você precisa de O2, né, meu amigo? Então, melhore, viu? Então, seguinte, eu não preciso saber, novamente, o saldo de ATP geral da respiração anaeróbia. Pelo menos eu tenho que saber e entender qual é o sentido disso aqui. Nós sabemos que toda respiração, seja ela anaeróbia ou aeróbia, ela vai partir a partir do momento de quem? De glicose. A questão aqui, a diferença é que você não vai ter O2. O oxigênio aqui não é o aceptor final. O oxigênio não é aceptor final. O oxigênio não é aceptor final. De novo, o oxigênio não é aceptor final. Por que isso, professor? Porque é na respiração anaeróbia onde eu vou ter moléculas inorgânicas que serão o aceptor final de elétrons. E aí, por isso que eu disse a você que eu tenho outros exemplos. Então, para que no final eu tenha um aceptor de oxigênios, que não vai ser o O2. Quem é que vai ser? Uma molécula inorgânica. Vai ser o nitrato, vai ser o sulfato ou vai ser o carbonato. Vai ser um desses três. O mais abordado até mesmo nas provas de Enem e vestibulares é o nitrato, porque o nitrato está muito presente no ciclo do nitrogênio. Aquele ciclo do nitrogênio que provavelmente o professor de geografia também falou a vocês que as bactérias fazem rotação de cultura e por aí vai. Vamos entender o seguinte, então, para ver se fica mais claro. Se eu tenho uma glicose para ser quebrada, passa para o processo de glicólise e tal e tal.
Só que para captar os oxigênios que vão ser liberados, eu não utilizo o O2 porque vai deixar meio tóxico. Eu utilizo o íon inorgânico, que nesse caso aqui é o nitrato. Esse processo todo aqui é somente do nitrato, tá, gente? Esse processo todo é do nitrato, não do sulfato e nem do carbonato. Aqui são dois exemplos que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, o que eu vou liberar? Gás carbônico, água e nitrogênio. Esse nitrogênio ele vai para a atmosfera, depois ele volta de novo para o solo das células, as bactérias, em especial as pseudomonas. A gente tem outras, nitrobacter, nitrosomonas e por aí vai. Mas hoje é só introduçãozinha para que lá na frente, lá em ecologia, você não fique perdido. Né? Então, observe aqui, na respiração anaeróbia, eu não preciso saber do saldo de ATP, mas eu preciso saber que eu gero energia pouquíssima em relação à aeróbia, mas eu gero. Aqui tem glicólise, aqui tem ciclo de Krebs e aqui tem cadeia respiratória. Mas o saldo ATP é baixo. Outra coisa, eu não tenho um oxigênio aqui. Então, quem é o aceptor final de elétrons? Quem é que vai receber os elétrons após ele ser quebrado? Pode ser o nitrato, pode ser o sulfato e pode ser o carbonato. É muito até abordado, então, o sulfato, né? Aquelas bactérias que estão liberando o enxofre, o nitrato, o nitrogênio, o carbonato, os carbonos, né? O gás carbônico em si, tá? Aonde eu tenho um exemplo disso aí? No ciclo do nitrogênio, no nitrato, no sulfato. As bactérias sulfurosas. Por exemplo, aquelas bactérias também que estão no topo dos vulcões, que vão liberar moléculas de enxofre. As metanogênicas, que são as poluidoras, né? O lixo em si libera, a partir dessas bactérias metanogênicas, vão liberar o quê? Gás carbônico para a atmosfera. Tá? Então, vejam que a respiração anaeróbia ela te dá um contexto maior quando eu falo do ciclo do nitrogênio. É até mais ecológico para as questões de Enem e de vestibulares do que propriamente a respiração dita. Eu só tenho que entender que não existe oxigênio aqui. O aceptor final de elétrons é um íon inorgânico, que pode ser quem? O nitrato, o sulfato e o carbonato. Ok? É isso que eu tenho que saber sobre a respiração anaeróbia. E nós terminamos a citologia 4 com a parte 2. Foi uma hemorragia. E é sempre uma hemorragia de prazer. E vale lembrar sempre que desistir não é uma possibilidade, gente. Tá ok? Vamos lá, fera. Simbora. Espero que vocês tenham gostado desse módulo, tá? Um abraço, um cheiro enorme e sabe onde me achar nas redes, me procura, não fica com dúvida, não entendeu essa parte aí em relação à parte de 2 de bioenergética, é só chamar, certo? E um cheiro enorme. Valeu!